a visão para perto vai dar para ler bula de medicamento sem óculos. E você nunca vai mentir para esse paciente, porque isso é verdade. Você tem uns porquês aí, tá? Mas isso é espetacular. Esse é o paciente que vai falar muito bem de você, da lente e de tudo mais. E uma visão boa, ótima para longe. Por que você não pode falar que é ótima para todo mundo? Porque qualquer sistema óptico, seja difrativo, seja refrativo, seja apodizado, qualquer sistema que tenha um risquinho no sistema, no eixo visual, interfere na sensibilidade ao contraste. Tá? Então, se nós pegarmos e oferecemos desavisadamente para um sujeito muito ativo, muito irrequieto, com 50 anos de idade, muita atividade, tá? Então esse paciente poderá retornar e dizer para nós que a qualidade da visão para longe não era tão nítida quanto para perto. É uma questão de honestidade com a gente mesmo e com o próprio paciente. Então, essas coisas são extremamente interessantes de ser passadas quando a gente já tem bastante experiência. Então, a lente funciona assim. Como é que eu vou selecionar meus pacientes? Eu, geralmente, do ponto de vista didático, classifico essa seleção em 3 tipos. Em primeiro lugar, de indicação clínica. Olhos sadios. Eu trabalho com lente multifocal há 20, 25 anos. Eu não tenho tido problema, desde o primórdio, porque eu sou muito quadrado, eu sou muito ligado ao protocolo. Olhos sadios. Imagina a discussão na maioria das revistas atuais. Colocamos ou não colocamos em pacientes glaucomatosos? É evidente que nós não colocamos em paciente glaucomatoso, que é a primeira coisa que o glaucoma, o paciente com glaucoma perde a sensibilidade ao contraste. Se eu sei que essa lente vai perder de 15% a 20%, eu vou arranjar alguma encrenca. A não ser que o paciente seja muito motivado, etc, etc. Mas medicamente não está motivado a fazer isso. Então a melhor coisa a fazer é ter olhos sadios. Tem catarata? Tem catarata, é mais nada. Ótimo. É importante que o paciente seja presbita para entender a correção. A coisa mais difícil é você ter um paciente com catarata com 30 anos e explicar para ele que ele vai ficar sem visão para perto. Ele não tem ideia. Não tem vivência, não tem jeito de entender. E muito importante que seja bilateral, porque nós sabemos há muito tempo que quando o implante for feito bilateral, existe uma potencialização de resultados da parte visual de 15% a 20%. Então, do ponto de vista clínico, o mais importante é que os olhos sejam sadios. Do ponto de vista refracional, o melhor paciente é o hipermétrope para conseguir aquilo que os americanos chamam de fator uau. Por quê? Porque a maior deficiência é a deficiência de perto. Tá? Em segundo lugar, o paciente que é plano para longe, presbita para perto e tem catarata. Estamos falando de catarata. Eu sei que todos vocês estão querendo fazer cirurgia refrativa, mas é catarata que nós estamos falando. É o paciente míope, mas o paciente míope que já usa a correção para perto. Qualquer que seja a correção, ele é um bom candidato. Ele é bom, ele não é ruim, como as pessoas dizem, desde que tenha motilidade, desde que a convergência funcione bem, não é para dar tanto trabalho assim, porque já usa a correção para perto. Ruim é aquele que tem 2 graus, 2,5, 3,5, e fala assim, doutor, eu vim aqui porque enxergou mal de longe, porque tenho miopia, porque tenho catarata, mas quando tiro o óculos enxergou muito bem, não precisa que o senhor corrija para perto. Essa aí você vai arranjar em clínica. Ou ele usa lente num olho só, esse tipo de coisa. Então, eu tenho condições hoje de corrigir todo esse tipo de coisas e tenho que levar em consideração o astigmatismo. Normalmente, e por razões do tempo, a gente pode resumir rapidamente o seguinte: abaixo de 0,75 você pode indicar com bastante tranquilidade, tá? Que esse 0,75 seja num olho só, ou que seja nos dois ou menor, não vai dar grande diferença, a não ser quando seja só com finalidade refrativa. Acima de 1, vai ter que ser feita a correção refrativa. Durante a cirurgia, depois da cirurgia, a não ser que o paciente seja muito pouco queixoso depois de uma certa época da vida. Nós temos uma novidade que em 4 a 6 semanas estará aqui no Brasil, que seria a mesma lente difrativa, apodizada,
asférica com correção de astigmatismo de 0,75 a 2 graus, que acredito eu que vai ser um salto gigantesco para a melhoria desses pacientes. Por que é que nós temos que falar de astigmatismo? Este trabalho, que é repetido, é uma cópia, diríamos, de um trabalho que foi feito 25 anos atrás, com o mesmo número de pacientes, ao redor de 1.000 olhos de pacientes submetidos à cirurgia de catarata, um trabalho muito bem feito, moderno, 2009. Ele revela que somente 13,2% dos olhos não tem astigmatismo. Todo o restante, os 85% dos olhos que vão para a catarata, tem algum grau de astigmatismo. Quando nós trabalhamos com lentes premium, é muito importante prestar atenção no astigmatismo. Então, eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi com os próprios, com gente da área. Antigamente, o paciente chegava na clínica e meio grau de hipermetropia, meio grau de miopia, meio grau, 0,25 de astigmatismo, o paciente se queixava, a gente mandava ele para o psiquiatra. Agora, ou a gente receita óculos ou opera, porque ele tem fundamento. Vocês têm que notar, o sujeito que dirige muito, eu tenho piloto da aviação, eu tenho gente que dirige, você receita menos 0,50, 90, fala assim, doutor, agora mudou minha vida. Você cara é maluco. A mulher dele usa 0,75 e nunca colocou óculos. Mas quando coloca uma lente dessas difrativas apolizadas, tem gente que é extremamente sensível à queixa. Então, até prova contrário, o paciente tem razão. Até o momento que eu passo a ter razão. Tem um vício de refração, tem que ser corrigido quando é sintomático. Bom, então eu faço uma classificação clínica, uma classificação refracional, e eu chamo isso de classificação social, porque não achei outro nome. Então, identifiquei dois tipos de perfil. O sujeito que tem mais de 70 anos, como eu estou chegando perto dos 70, eu vou chutar isso aqui para os 80, tá bom? Então, perto dos 70, já está mais ou menos inativo. Diagnóstico de catarata, as atividades de lazer são mais para perto. Em São Paulo ninguém dirige à noite, dirige pouco durante o dia, mas um pouco vamos andar tudo a pé, não. Leitura a curta distância bastante. A curta distância. O velho latino usa muito a distância 35 centímetros. O resto é conversa americano. Quando o cuico ficar velho, ele só vai saber ler com o computador, isso eu sei. Mas por enquanto a grande maioria usa muito pouco. Desde nível A até nível C do Lula, que eu não tenho mais ideia agora, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Então, a curta distância é importante. Se você oferece uma lente de focos múltiplos, como eu digo para o paciente, e dizer ou uma lente acomodativa, e prometer para o paciente que ele vai ler de perto sem óculos, e esse paciente tem que usar um óculos de mais um, esse paciente fica muito chateado. Não fica pouco, ele acha que ele foi enganado pelo médico. Essa é a minha experiência. Por isso eu insisto com a visão de perto. E os cirurgiões refrativos insistem com a visão de longe. Bom, a leitura a pouca distância, o computador mais ou menos, este paciente que é bem inativo, com catarata, mas atividade para perto, que não usa tanto o computador, e ele tem uma expectativa real, ele entende quase tudo que você fala. Agora, 50 anos, trocando de mulher pela terceira vez, ativo, quer corrigir mais um para longe, mais três para perto, porque o doutor operou, meus amigos, não sei o que. Malhando, tendo, como chama? Sarado, não é isso? Abdômen definido, tá bom? Dirige mais de noite que durante o dia, não sabe o que é leitura, usa o computador o dia inteiro e o pager, ele é que é o milagre. Esse é incrível. Ou aquela senhora que chega assim, doutor, meu filho vai casar daqui a 15 dias, eu preciso ver a cerimônia. Mano, você está frito. Isso aí é brincadeira, mas a gente tem que levar tão a sério que isso aí fala mal da gente no consultório nunca mais. Entendeu? Bom,
se nós sabemos selecionar, já entendemos como funciona a lente e sabemos como selecionar os pacientes, então tem algumas contraindicações. Eu realmente volto a insistir essa coisa aqui temos que ter certeza de que o óculos não tem outro tipo de patologia, porque daqui para frente esses pacientes serão candidatos a maculopatia diabética, degeneração macular, glaucoma e outras coisitas mais, tá bom? Então precisa tomar muito cuidado com isso aqui. E a expectativa é real ou pior, tá? Relativa a astigmatismo não é contraindicação, desde que você consiga corrigir, tá? Implante monocular nunca foi contraindicação. Eu estou cheio de pacientes de implante monocular, de pacientes que têm um olho só anatômico, um olho só funcional, ou tem uma lente monofocal de um lado, multifocal do outro, e não quer operar mais o outro olho. Gente que tem anisometropia, quase todo mundo tem isso aqui. Cirurgia complicada, você tem que saber o limite. Essa lente, se existe um problema percirúrgico, nós temos uma capsulotomia descontínua, estou falando desta lente. Ou se nós tivermos uma ruptura de cápsula que não permite um resultado anatômico perfeito, na dúvida não deve ser colocado. Tá? Essa lente foi desenhada para colocar num saco capsular. No sulco ciliar, este tipo de lente, com essa espessura, sem a angulação de 6 a 10 graus que tem a lente de 3 peças, esses olhos são candidatos a desenvolver glaucoma pigmentar, de dificílimo tratamento. Dificilíssimo tratamento. Quase que impossível, tá? Então precisa tomar muito cuidado nisso aqui, tá? Cirurgia refrativa corneana. Claro que você pode, quem fez uma hipermetropia, um lasígis hipermetrópico, um PRK, você pode fazer, dependendo da curvatura, O miópico, dependendo da curvatura, Agora, ceratotomia radial, que vem acompanhado de uma queda muito grande de sensibilidade a contraste, ainda que tenha gente que faça, que você poderia estar autorizado em fazer alguém que tenha 4 cortes, zona óptica de 5, não vejo, mas, olha, alguém vai falar mal de você. O pré-operatório, importante, biometria padrão ouro. Hoje não se discute mais. Eu também já passei dessa fase de discutir. O que é? Utilizar interferometria com fórmula de última geração. O que nós utilizamos? Nós utilizamos a última versão do IOMaster e a fórmula de Huygens. Huygens é bom para alta miopia, Huygens é bom para alta